120 dias foi tempo suficiente para a CEAM fazer a diferença, apontar o caminho certo, ajudando as pessoas a escrever uma nova história. E nesses últimos 120 dias, a CEAM segue em ritmo acelerado, com uma liderança que não para de trabalhar, incentivando a igreja ao crescimento espiritual. O foco é levar nossos pastores e líderes de departamento no projeto Restaurando o Altar, com o intuito de levar as famílias à comunhão, ao relacionamento e a cumprir a missão. Para impulsionar os membros na comunhão com Deus, o Ministério da Mulher realizou 10 dias de oração e 10 horas de jejum, em que a igreja intercedeu unida pelo derramamento do Espírito Santo, para preparar os membros para as atividades evangelísticas de 2014. Com o objetivo de fortalecer as bases espirituais da igreja, foi lançada a 5ª Jornada Espiritual, onde cerca de 6.500 famílias tiveram a oportunidade de estudar, refletir e ter uma maior intimidade com Deus nas primeiras horas da manhã. Para incentivar o bom relacionamento entre irmãos, foi promovido o Concílio de Pequenos Grupos para pastores e anciãos, visando o melhor preparo desses homens para atuarem na linha de frente dos grupos relacionais, pois este ano a meta é fazer funcionar 6.000 pontos de esperança. O desafio é discipular 6.000 pessoas através dos pequenos grupos até o final do ano. No evangelismo da Semana Santa, 1.211 pontos já começaram a funcionar, resultando em 1.149 batismos. Agora você vai conhecer a história de Edileia. Ela conheceu as verdades bíblicas através da TV Novo Tempo. Montou um ponto de esperança em sua casa, levando 9 pessoas ao batismo. Estava em casa, fazendo aquelas tarefas domésticas, né, da mulher lá. E geralmente assim, quando eu estou fazendo alguma coisa em casa, eu procuro ligar a televisão e procurar um canal evangélico. E eu coloquei numa emissora que eu era acostumada a ouvir, que era as Boas Novas, e que estava chato a programação. Aí eu comecei a procurar os canais e estava passando o programa já do pastor Ivan Saraiva, Está Escrito. E aí aquilo me chamou muita atenção, a maneira como ele pregava. E tudo que ele falava estava batendo com o que eu estava estudando. E eu comecei a me envolver cada vez mais com essa missionária Novo Tempo. Aí eu me apaixonei mais ainda. Aí eu disse, poxa, Senhor, obrigado, porque eu encontrei pessoas que realmente falam a Tua palavra. Não deixam as meias verdades, falam toda a verdade. A minha vida já estava totalmente assim, uma loucura, né? Porque eu ia para minha casa de oração, chegava lá, não pregava o que eu estudava a palavra. Aquilo já estava me entristecendo. E eu passei a orar. Eu disse, Senhor, me mostra uma casa de oração onde eu possa me reunir com os Teus filhos, para me viver as Tuas verdades, para realmente eu ter um encontro contigo. Por incrível que pareça, na saída do bairro tem uma igreja adventista do 7º dia e eu nunca tinha olhado para aquela igreja. Quando eu vou passando, aquilo faz assim, volta e olha para trás. Aí eu olhei assim, Igreja Adventista do 7º dia. Eu disse, uau, legal, gostei, né? Aí fiquei alegre. Aí fui para casa, orei, falei com o Senhor. Disse, Senhor, a partir deste sábado, eu vou me reunir com os irmãos e vou guardar o sábado. Eu digo, Senhor, esse perfume tem que exalar. Eu tenho que fazer missão, eu tenho que correr atrás, eu tenho que fazer algo por Ti, Jesus, porque muitas pessoas que estão vivendo na ignorância. Porque na palavra dele está escrito que aquele que tropeça em um será culpado de todos. E todos guardam 9, mas falta guardar o principal, que é o sábado. E numa dessas indas e vindas, teve um convite para mim vir para este rio abençoado que vocês estão vendo, né? Nós estamos aqui em volta à natureza. Eu conheci um casal de irmãos e fiz um convite a eles, se eles queriam estudar a palavra comigo. Que coisa, eu sendo uma aluna já querendo ser professora, né? Aí já é demais, né? Para a cabeça daquele que não está entendendo, né? E eles também não duvidaram. Sim, irmã, nós queremos estudar a Bíblia com você. Eu disse, irmão, então, a partir da semana, 3 horas da tarde eu estarei aqui com vocês. Vou trazer um livro para vocês estudarem. Nada é pago, tudo é gratuito. Tudo é de graça, então temos que fazer de graça. Tá bom, irmã. Comecei a ter outros alunos, aí não parou aí não. Aí depois o Senhor me deu 1, depois 2, depois 3. Ao todo, para concluir toda a história, começamos a orar para... Eu senti um desejo no meu coração de montar um pequeno grupo na minha casa.
E desse trabalho nós tivemos 9 frutos, né, que foram 9 batismos. Eu fui uma das batizadas, né, também que eu tinha que compartilhar, né, essa alegria com meus irmãos. Eu não sei por que eu não me batizei antes, porque eu já tinha tido oportunidade. Mas depois eu fui entender que para me batizar eu tinha que levar mais 8 comigo. Sabendo que possui uma igreja fervorosa e disposta a cumprir a missão, a CEAM promoveu a capacitação das duplas missionárias, motivando-as à contínua proclamação do Evangelho. Firme no propósito de contribuir com o avanço da obra de Deus, a AFAM motivou esposas de pastores e de anciãos a compartilharem o amor de Jesus com suas amigas, promovendo um chá da tarde evangelístico. Cerca de 88 mulheres não adventistas participaram do evento. E quando falamos de amor, lembramos de como Jesus atendia as pessoas. O Centro de Influência tem sido um forte instrumento para atrair e atender as necessidades da comunidade. Um exemplo disso é o Centro de Influência da Igreja de Petrópolis, que tem proporcionado esporte, lazer e conhecimento bíblico para as crianças e adolescentes do bairro. Esse projeto ele veio em boa hora para a comunidade, para as crianças. Isso beneficiou o Paulo Vitor ter responsabilidade na escola. Por que responsabilidade? Porque os professores incentivam ele a estudar e tirar boa nota, porque se eles não tirarem boa nota, eles não participam do projeto. Não só na aula, mas também como ler a palavra. A palavra, o Paulo Vitor está lendo mais a palavra, está sendo obediente em casa. Então eu senti uma abundância muito boa aqui nesse projeto aqui para o meu filho. Acho que não só para o meu filho, mas como todas as crianças que estão participando do projeto. Ele lê a palavra e ora antes de dormir. Então isso eu me senti muito feliz e grata a esse projeto. No domingo de Páscoa, o verdadeiro amor ao próximo também foi demonstrado através do projeto Pedala da Paixão. Além de incentivar os jovens à prática esportiva, o Pedala promoveu a boa leitura na comunidade, com a distribuição do livro A Única Esperança. O evento ganhou repercussão na mídia local e os repórteres também foram presenteados com a literatura. Estas e outras ações, como o projeto Reencontro, promovido pela CEAM, têm colaborado para a decisão de pessoas ao lado de Cristo. Pessoas como Jonatas, que após 30 anos retornou para os braços de Jesus. Sou filho de pastor, sou a 3ª geração de adventistas na cidade de Manaus. Meus avós foram batizados pelo pastor Walter Streit, fez a primeira conferência e depois transformou-se na Igreja Central de Manaus. Meu envolvimento evangelístico na nossa família era completo. Todos nós, não só eu, como meus irmãos, ajudavam no ministério do meu pai. A minha esposa, sua mãe, deitada, colocando no braço, desde pequeno, ensinou o caminho que deve andar. Quando bem menores, distribuímos folhetos, depois fomos crescendo, ajudávamos na produção de apostilas e material evangelístico também, que o papai utilizava, pois era muito pouco. Na música também, eu cantava na igreja já desde muito cedo e também fazendo programações evangelísticas. Na Semana Santa, nós fazíamos a chamada Semana Santa, nós tínhamos sempre pontos evangelísticos, onde nós fazíamos palestra e dentre elas nós podemos citar a criação da igreja do Mauazinho, que hoje nós temos ali como fruto do trabalho 4 igrejas naquela localidade da cidade de Manaus. Eu me afastei da igreja muito jovem, a partir de 17, 18 anos, por influência de pessoas e também a própria música foi algo que me influenciou muito fortemente. Tínhamos alguns amigos, o papai tinha sido pastor na cidade de Parintins e houve um período que eu fiquei aqui em Manaus estudando também e já havia uma influência negativa e a convite dessas pessoas eu comecei a me envolver com os movimentos dos bois, Garantido, Caprichoso, e aí após isso tive um envolvimento profissional de verdade, né? E mais tarde na produção também de uma banda, onde eu trabalhava todos os ritmos, não só esses ritmos, mas também fazendo bailes, formaturas, casamentos e outras coisas no ramo da música, o que me afastou completamente da igreja, da família e de Deus. Foi muito grande a minha tristeza, né? Meu sofrimento apesar de ter sempre ensinado, nunca deixado de fazer um culto de manhã à tarde, ensinado a lição da escola sabatina, levado à igreja toda a vida, meu filho, e um dia vê-lo se afastando dos caminhos de Deus. Me lembro que em uma ocasião alguém disse, eu quero um pastor para exorcizar.
E a outra pessoa, e ele disse, esse pastor, eu gostaria que fosse pastor Davi. E a outra pessoa disse, mas logo esse que o filho não está na igreja, ele disse, mas é esse que eu quero. Na verdade, era um grande glamour. Eu lembro, por exemplo, de ter cantado para 150 mil pessoas num evento como o aniversário da cidade de Manaus. E dentre elas o Charlie Brown Jr. e outros artistas, um trio comigo, enfim. E ontem mesmo eu relembrava com relação a isso com alguns amigos, que é inacreditável como não há nada pior do que a solidão acompanhada. Estávamos com 150 mil pessoas e nos sentirmos só, tristes e infelizes. Havia um prazer momentâneo, mas uma sequência de depressão, de infelicidades e de um sentimento de vazio. O que me fez, o que se acentuou com o tempo e com os anos e me fez procurar a Deus e finalmente retornar à igreja. Uma ocasião, no Dia dos Pais, eu disse para minha esposa Eunice, eu não gostaria de ganhar nenhum presente hoje dos filhos. E o Jonathan escreveu uma carta para mim dizendo, papai, mais ou menos assim, eu sei o que o senhor quer. Tenha paciência. Para mim o senhor não tem defeito, apesar que eu tenho. As coisas foram acontecendo e alguns acontecimentos foram muito interessantes. Lembro de várias conversas com muitos amigos, dentre eles o JR, que começou a me convidar. E depois das nossas conversas e contatos, aconteceu a inauguração em julho do ano passado da TV Novo Tempo. E eu fui convidado a participar da programação. No mês seguinte, então, aconteceu o Reencontro, um projeto interessante promovido pelo pastor Sérgio, onde eu tive a oportunidade de conhecer, então, o cantor do Novo Tempo, Jefferson Pilar, e naquele momento, naquele evento, eu decidi ao batismo. Fiquei muito emocionado e comovido ao perceber como eu me identificava com o testemunho desse rapaz. Exatamente todas as dificuldades, dores, depressões e tristeza que ele passou, é o momento que eu estava passando. E vi que Deus operou na vida desse rapaz. Hoje, um levita na mão de Deus. É alguém que fala e canta do amor de Deus. E, portanto, decidi veementemente ao batismo. E brevemente estarei também dando meu testemunho. E o reencontro foi o ponto marcante para a minha volta para a igreja. Ele fez questão de pedir ao pastor Ronivon que eu o batizasse. Eu o batizei e aproveitei a oportunidade para lhe pedir perdão se de alguma maneira fui causador do seu afastamento. Nós sempre tínhamos, e finalmente tivemos essa vitória, de saber que ele voltaria, que Deus o seguraria, que Deus o tiraria das mãos dos inimigos. Foram 30 anos de oração, 40 para uma irmã que se batizou e 30 em favor do Jonas, para que Deus o preservasse e o trouxesse para o redil do Bom Pastor. Eu esperava por esse dia e graças a Deus ele chegou. Deus me preservou com vida para ver esse dia. E isso foi uma vitória, a vitória de Jesus Cristo. Perseverem. As provações são diferentes. Não sei quantos pastores têm filhos que se afastaram. Todavia, se foram fiéis e se continuam fiéis, estes filhos voltarão, porque eles têm raízes adventistas. Hoje estou batizado, feliz e contente, trabalhando na obra de Deus para nós trazermos jovens e implementarmos na cidade de Manaus um evangelismo cristão através da música e no resgate de jovens que tenham se afastado da causa de Deus. Nos próximos 240 dias, a corrida para alcançar novas pessoas para Cristo continua. E a ASEAN desafia cada membro a unir-se nessa batalha, pois sua missão é discipulando famílias para a eternidade.